Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de aqui estarmos para, mais uma vez, adorarmos o Seu nome e estudarmos a Sua santa e bendita palavra nesta escola bíblica dominical. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nas suas residências ou onde estiverem nos acompanhando. Você pode já compartilhar, esta live para que outras pessoas também possam ser abençoadas por Deus através da palavra, Nós vamos cantar o hino de número 3 da nossa harpa, hino de número 3. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus. Os irmãos querem pedir um hino? 127. Vamos adorar a Deus com 127. Ainda temos algumas lições. Os irmãos que não têm, que quiserem pegar, pode pegar ali, tá bem?
O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o teu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Rafael, dá um retorno, aumenta o retorno do meu microfone aqui, por favor. Tá? Meus irmãos, nós hoje vamos estudar a lição de número 2, lembrando que esse trimestre nós estamos estudando a lição dos jovens, né? Tempo de conquistas. Em decorrência desse problema da pandemia, não foi impressa a última lição, foi de última hora, então não achamos por bem comentar jovens. Hoje será estudado o chamado de um líder. O chamado de um líder. Vamos fazer a leitura do texto bíblico diretamente, depois eu farei menção ao texto áureo e à verdade prática. Vamos nos colocar em pé, vamos. Texto bíblico, ou leitura em classe, Deuteronômio 34, de 1 a 9. Eu vou ler um e depois os irmãos estarão lendo, vamos ler de forma alternada. Só um minutinho, chega. Som, obrigado. Diz assim:
Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Vamos orar, irmãos. Orar pela irmã Jéssica, né? Está internada, né? Acho que está internada ainda, suspeita de apendicite. Jéssica Franco, para que Deus tenha misericórdia dela. Também irmão Vicente não está bem. Acho que é Mongivaldo que é o Mongivaldo. É o senhor que está responsável pela ceia hoje, né? Está na escala, o senhor e o Anderson, né? Então já fique por aqui, se algum irmão quiser tomar depois. Ele também viria, irmão Vicente, mas não pode porque a suspeita de estar com a gripe, né? Então melhor ficar em casa, né? Vamos estar orando por eles para que Deus possa dar saúde. Tem mais algum pedido, amados irmãos? Também peço por mim, pela minha família, né? Vamos orar com o presbítero Adão. Ora, meu Adão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abençoa-nos, ó Deus. Venha falar conosco, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, nós, como dissemos hoje, dando prosseguimento ao estudo da nossa lição, hoje falaremos sobre o chamado de um líder. O chamado de um líder. Essa questão de líder é uma questão muito importante e que, lamentavelmente, alguns não veem, ou quando assumem esta posição, eles não sabem lidar com ela, porque, na realidade, ser líder é um privilégio, né? Abraham Lincoln disse que a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, quando se fala em liderar, não está dizendo que você vai exercer de autoridade, ou melhor, autoritarismo, né? Existe uma grande diferença. Você exercer uma autoridade, isso é fundamental, mas muitos querem ser autoritários. Muitos querem usurpar desse direito de liderança e a partir dali eles tomam atitudes que, ao invés de agregar pessoas,
faz com que pessoas se afastem pela forma dele tratar os liderados. Então eles dizem: não, eu sou líder, aqui eu mando, e comigo é assim, e acabou. E nós vamos aprender nesta manhã algumas questões muito interessantes nesta lição. Por sinal, os comentadores, né, Reinaldo Odilo, né, e Samuel Oliveira, pelo menos foram os que fizeram os livros, mas Reinaldo Odilo foi o comentador da lição. É muito rica, né? Uma lição muito rica que não temos condições de falar no tempo que nos é proposto, mas com a ajuda de Deus vamos ver se chegamos ao final dela. Qual é o atual momento que vamos estudar aqui? Vamos voltar um pouco para que você entenda, os estudiosos aí da Bíblia. O povo caminha por 40 anos. Agora eles chegam no momento de entrar na terra, de possuir a terra que Deus tinha dado por herança. Deus tinha prometido a Abraão. E ali o povo chega já para colocar os pés na terra. Só que o líder que até ali tinha conduzido o povo não entraria na terra, que era Moisés. Há algumas especulações por que Deus não permitiu, né? E a maioria chega a um consenso que foi por uma falha de Moisés, exatamente por questão do próprio povo. E o povo deixou Moisés. Deuteronômio 3, vamos lá para você ver. Moisés disse: eu não vou entrar por causa de vocês. Deuteronômio 3, versículo 23. Porque ele faz aqui nesse livro de Deuteronômio, como o pastor Zé Roberto aqui na introdução, domingo passado falou, que é um livro que Moisés chama o povo, faz um discurso, chama o povo à memória de tudo que aconteceu. 3:23 disse: também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Isso aqui Moisés está relatando ao povo uma conversa que ele teve com Deus. Aí o que Deus fez? Deus se indignou. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim e disse assim, e ele diz, porque o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais nesse negócio. Chega, não me fale mais em entrar na terra. Você não entrará na terra e pare de falar nesse negócio. Observem que Moisés disse: o Senhor se indignou de mim por causa de vós. Então, uma das questões que fez com que Moisés não adentrasse a terra, de acordo, foi exatamente o momento em que o povo começa: Moisés, primeira vez, Moisés, nós não temos água, nós estamos com sede. O Senhor chega e diz: Moisés, você vai encontrar uma rocha. Primeira vez, você vai chegar e vai ferir a rocha, e a rocha vai dar o quê? Água. Feriu, deu água. Segunda vez, o povo água, a rocha estava lá. Deus disse: Moisés, vá e faz o quê? Fale a rocha para que ela dê água. Só que Moisés estava tão indignado com o povo que Moisés feriu a rocha. Mas não é que Moisés feriu a rocha, pelo que dá a entender o texto, tá?
Não é que ele ficou a primeira vez, rocha, dê água. Ele chegou com a sua vara, que ele tinha na mão, que conduzia, ele bateu, rocha, dê água. E a rocha fez o quê? Deu água. Mas agora no Antigo Testamento, me foge a memória, agora não me lembro quem foi que disse, foi Paulo, no Novo, que diz que a rocha era quem? Cristo, Jesus. Então aquela ação de Moisés, pelo fato do povo estar o tempo todo na cabeça dele, fez com que ele cometesse um erro que impediu de entrar na terra. Então ele está diante da terra. E agora Deus manda ele subir. Deus diz para ele que ele viria. E olha, com 120 anos, irmão Nelson, nós estávamos comentando agora, né? Questão de óculos, né? Antes da escola, chegamos aqui, pô, esqueci meu óculos, não estou conseguindo enxergar a chave e tal. E a gente comentando sobre a questão de dificuldade de enxergar. Agora você imagine, 120 anos, sobe no monte e contempla que ele vai longe. E outra, não é que Moisés estava assim, um senhorzinho fraquinho. A Bíblia diz que ele estava com todo vigor. Eu acho que ele, o problema de Moisés, o problema assim, entre aspas, que ele ficou mais, é que ele, meu Deus, eu estou com força. Eu acho que é como disse Caleb, né? O Josué, daqui, porque eu estou com 85 anos, mas a minha força é como a mesma quando eu saí de lá. Eu estou com vigor, estou com força, e eu quero terra de gigantes, que eu estou disposto a lutar e derrotar, e acabou. Então, nós observamos que Moisés está ali, agora ele sobe ao monte, vê, e Deus não permite, morre, Deus o sepulta, e encerra-se um ciclo. É interessante nós observarmos aqui, nessa questão do primeiro tópico aí, um novo tempo. Então Moisés morre. Quando você vê a vida na questão geral, nós vemos que sempre existem ciclos. O comentador aqui no seu livro de apoio diz assim, eu vou ler algumas coisas aqui para interessante. Só não vou pronunciar corretamente, porque não falo inglês, algumas palavras aqui. A rotação dos astros celestes em torno do Sol repetem-se indefinidamente, mas não de maneira estática, pois segundo os estudiosos, o astro-rei passa por ciclos que podem variar de alguns anos a milhares de anos, depois os quais se pode citar, dentre os quais se pode citar, ciclo de Schwabe, oscila a cada temporada de 11 anos. Ciclo de Gleisberg, oscilação a cada 80, 90 anos, podendo chegar a 115 anos. Ciclo de Suez, varia no período de 150 a 200 anos. Tem um outro ciclo que pode surgir a cada 2.300 anos. Então, são ciclos, a própria natureza, o sistema solar, os ciclos vão se alternando. Há alternância em relação aos ciclos. O pastor José Roberto falou aqui domingo a questão da lua. Existe um ciclo dela, né? Nós estamos agora na minguante, estava cheia, coisa linda. Daqui a pouco vem nova, depois crescente, e assim por diante. E isso influencia. Quando você traz em relação à vida, nós vemos o ciclo natural. Primeiro, nascimento. Depois, infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice e por fim o quê? Morte. Isto é o ciclo natural. O ciclo natural. Estou fazendo essa introdução aqui, dentro da lição, para que entendamos a questão de liderança. Porque existem etapas para uma liderança. Qual é o problema hoje da questão de muitos? Querem queimar etapas. Eles não têm a humildade de sentar para aprender e querem ter a honra de ficar em pé para ensinar, para liderar. Não, quem sou eu? Imagina eu ir na escola dominical ouvir Saulo Marinho, Zé Roberto, Rafael, né, Robson, Gilberto. Que é isso? Pelo amor de Deus, para com isso, gente. Eu tenho capacidade muito maior. Esse que é o problema.
E por se achar que eles têm tanta capacidade, eles são levados por uma vaidade, e a partir daí, automaticamente, a sua derrota, no sentido espiritual. Eu estava vendo a questão, esse dia, uma reportagem sobre o empresário Silvio Santos, dono da rede SBT. Hoje, né, um milionário, um homem. Agora vai ver como é que ele começou. Camelô. 14 anos na rua, vendendo carteirinha de plástico para colocar título de eleitor. E ele sempre foi aquele jeito comunicativo, falador, né? Vai e vendia. Daqui a pouco largou de vender carteirinha e começou a vender caneta. Aí foi para o quartel com 18 anos. Quando ele chega no quartel, ele não podia ser camelô mais. Aí tinha uma rádio lá, ele foi, comunicou, conversou com o dono, deixa eu lá ajudar alguma coisa. O dono foi e colocou ele na rádio. E na rádio ali sobrou um espaço domingo. Ó, você quer? Eu faço, eu vou trabalhar, de graça. Mas trabalhando ali. Passou a ser comunicativo e foi. Hoje é o que é. Começou de baixo. Ninguém começa de cima. Se pega a vida de Josué, a Bíblia diz que o moço, o jovem Josué, não se apartava da tenda, junto de Moisés. Moisés está aqui, eu estou junto com o Senhor. Aprendendo com Moisés. Porque nós aprendemos com os nossos líderes. Se nós estamos hoje aqui, irmãos, é porque houve líderes que nos ensinaram a palavra de Deus. Então nós vamos, desse ciclo natural, encerra-se ali. Veja que o ciclo do povo de Israel, qual era? O que eles eram acostumados até ali? Maná caía do céu, rocha dava água. De noite, frio tremendo, vinha uma coluna de fogo, aquecia. De dia, calor, a nuvem refrescava. Agora era uma peregrinação, agora pronto, já não é mais. Chega o momento de tomar posse daquilo que Deus tinha prometido. E então inicia-se esse novo ciclo. Josué está ali, e ali o livro de Josué, você está com a Bíblia aberta, a lição mesmo, né? Você vai ver que nessa chamada, Moisés morre, e a Bíblia diz no capítulo de número 1 de Josué: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num. Aí diz o quê? Servo de quem? Não haverá líder se ele em nenhum momento for liderado. Eu não conseguirei ser líder se eu não for liderado. Para nós chegarmos num certo patamar, eu preciso ter passado pelo momento de mentoria, né? Alguém que me influencia, alguém que me ensine, alguém que me mostre, porque o caminho verdadeiro, que me corrija. Porque quando nós estamos iniciando, vamos falar em termos de ministério, nós somos muito afoitos às vezes, né? Como eu mudei, como eu aprendi, graças a Deus que eu aprendi, né? Pessoas se eu tivesse continuado praticando os mesmos erros. Mas às vezes eu paro para pensar no início do meu ministério para hoje, eu digo glória a Deus, graças a Deus porque eu amadureci. Você está afoito, você quer tomar tantas decisões, você quer falar, se eu fosse eu, se fosse, se eu pudesse, Aí quando o negócio vem, o fecho de vara vem nas tuas costas, você fala, Jesus, tenha misericórdia. E isso é natural. Porque nós pensamos, você está de fora, você tem uma visão. Você tem uma visão diferente. Mas quando você chega, quando você é liderado, você diz, mas o pastor não podia falar isso.
Não, o pastor não devia fazer assim, devia fazer daquele jeito. O pastor devia falar para todo mundo ficar em casa. Não, tem que ficar em casa. Os crentes não podem ir para a igreja, porque é responsabilidade do pastor. Não, o pastor tinha que falar para os crentes ir para a igreja. O pastor... Então, as decisões, quando você está de fora é um lado, é uma coisa. Mas quando você tem que tomar a decisão, sabendo que a decisão que você tomar vai vir sobre as suas costas as consequências, aí é outra coisa. Mas aí Deus chega, amados irmãos, quando Josué assume, ou melhor, o Senhor chega para Josué e dá uma ordem para ele, isso aqui, viu? Moisés é morto. Aqui diz assim, ó, versículo de número 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Acabou o negócio de você ser liderado. Até aqui você estava sendo liderado por Moisés. Só que acabou. Moisés é morto. Você se lembra que eu já falei com Moisés que você seria o sucessor dele? Você se lembra que Moisés colocou as mãos sobre a tua cabeça? Está lá no texto ali, ó. Versículo 9 da lição: Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Então ele já tinha sido trazido à congregação, e Moisés disse: esse será o meu sucessor, de acordo com a vontade de Deus. Mas o que dá a entender é que Josué fica, porque eu estava pensando, meu Deus, o que aconteceu com Cuiabá, né? Imagine como é que estava a cabeça daquele povo, dos obreiros, dos membros, né? Morre o pastor, o presidente, morre o vice. Que situação! E agora? Ainda bem que eles tomaram atitude, né? O outro pastor assumiu, o outro resolveram, mas fica uma... E agora? Eu vou, eu não, como é que vai ficar? Como é que não vai? É assim que acontece. Josué fica ali. Aí Deus chega, assuma a liderança. Assuma. Eu vejo aqui duas coisas importantes. Quando se fala de assumir a liderança, primeiro é que precisamos entender, de acordo com a nossa lição e que nós aprendemos, o tempo ideal, o tempo de Deus, o kairos, né? Quando se fala em tempo, existe dois: cronos, kairos. Tempo, cronos, aqui ó, cronômetro. Então eu sei, tempo do relógio, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hoje é domingo, amanhã é segunda, 2020, 21 e assim por diante. Você tem um tempo. Quando se fala de kairos, é um tempo que vamos colocar o tempo de Deus, para que entendamos melhor. É um tempo que as coisas acontecem que você não consegue dimensionar. E a questão da liderança tem duas coisas importantes. Eu estava meditando. Primeiro, quem está liderando, quem é o líder, deve saber o momento certo de parar. Primeira coisa. Aqui, quem determinou o tempo de parar foi Deus. Você não vai ser. Só que trazendo para os dias de hoje, infelizmente, alguns, baseados nessa passagem, eles entram numa limitação física, psicológica, terrível, e falam: não, eu vou até quando Deus quiser. Meus irmãos, nós precisamos entender o tempo cronos, nesse sentido também. Porque o tempo de Deus vai respeitar as minhas limitações. Quando eu chegar e ver que eu não tenho mais condições, você acha que você vai ficar diante de uma obra, diante de um trabalho, sem render? Mas só por questão, muitos, não estou dizendo todos, muitos por questão de vaidade, eles falam: não posso sair daqui. Onde já se viu? Se eu sair daqui, eu for jubilado, não, então só vou sair daqui o dia que eu morrer, o dia que Deus tirar, e a obra vai perecendo.
Precisamos entender isso aqui. A outra questão é quando vem o líder, o que foi chamado para liderar, fica naquele negócio: eu sou ou não sou? Espera aí, se Deus te chamou, meu amigo, assuma a liderança. Deus disse para Josué: Moisés é morto, levanta-te, pois passa este Jordão. Ele tinha um desafio terrível, grande. Só que ele tinha tido experiências. Ele estava junto de Moisés. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, e o mar estava ali na frente, não tinha para onde ir, o exército de Faraó atrás, e quando Moisés fala com Deus, e Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Estenda a tua vara. Estendeu. E aquela noite, diz a Bíblia, que Deus mandou um vento, uma brisa, a noite inteira. E a brisa foi aumentando, aumentando, aumentando. As águas se abriram, no outro dia o povo passou. Ele presenciou isso. Então ele não tinha por que ele estar temeroso, porque a promessa de Deus, porque quem tinha chamado, quem tinha determinado a Josué, era o Deus que tinha falado com Moisés. E o Deus que falava com Moisés diz: eu estou contigo também. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal para realizar a obra. Então, da mesma forma que eu preciso reconhecer o tempo de parar, eu preciso reconhecer o momento da chamada de Deus, que é para eu começar. Samuel chega na casa de Davi, unge Davi, e imediatamente Davi chegou lá para Saul, né? E falou: Saul, desce do trono, que agora sou eu, porque eu acabei de receber a unção. Foi assim? Teve que esperar, teve que ser rei em Hebron primeiro, para depois ser rei sobre todo Israel. Mas hoje, quando se fala em liderança, algumas pessoas, por que hoje nós vemos aí milhares e milhares e milhares de igrejas, né, no Brasil? Justamente por isso. Por quê? Por questão, primeiro, insubmissão. Não querem ser submissos a uma liderança, e acham que eles têm condições de ser líder. E muitos têm mesmo, sabia? Mas eles deveriam esperar o Kairos. No entanto, ele fala: não, o que é isso? Eu não vou ficar sentado nesse banco sendo diácono quando eu já posso ser pastor. Querido, esse negócio de hierarquia, esse negócio de nome, é só aqui na terra. No céu seremos todos servos de Deus, aleluia. Todos filhos de Deus, servos. Não existe essa distinção. Aí as pessoas ficam tão preocupadas com a questão do nome, e ele sai e abre a igreja, ou se rebelam contra o seu líder. E isso é algo que não deve acontecer. O Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Segundo subtópico: tenha iniciativa. Primeiro, assuma a liderança. Assumiu? Tem iniciativa. Eu sempre digo aqui na reunião de obreiro que se o líder correr, o povo anda, os liderados andam. Se o líder andar, o povo para. Se o líder parar, o povo deita. É normal. É normal. Porque a iniciativa de isso não se fala de liderança, não está relacionado somente à questão de um pastor, mas de departamentos, até mesmo na sua empresa. Tem líderes, não sei se tem líderes aqui, mas na usina sempre tem lá uma função, né? Líder, não tem, irmão Abraão, irmão? Aí o líder faz o quê? Só de boa? As responsabilidades que está sobre o líder é muito grande. Ele é o líder ali daquele setor. Aí daqui a pouco ele pode ser supervisor, mais responsabilidade. Então,
quando se fala em liderança, no âmbito geral, é necessário ter iniciativa. Por isso que é o seguinte, eu sei que vocês oram por mim, eu sei, por isso que eu estou de pé. Mas ore mais por mim, ore pelo seu líder, independente de qual seja o líder, de qual setor. Ore pelo líder da sua empresa, do seu trabalho, abençoa ele, Senhor, orienta ele, porque ele precisa, preciso ter iniciativa. Nós precisamos ter projetos. Eu sempre, quando eu assumi a igreja, eu sempre pensei nisso. Uma coisa é você iniciar, é muito bom você ter projeto para iniciar, mas a gente tem que ir meio devagar, porque você vai ter que ter projeto no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo, até quando Deus permitir que a gente fique. Porque senão você joga todos os projetos no primeiro ano, não vai conseguir executar todos eles, não é assim? E depois nos anos subsequentes você fica, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então Deus precisa nos dar sabedoria, nos dar graça, para que possamos liderar de forma que agrade a Deus. Tem iniciativa. Terceiro comando de Deus: passa esse Jordão. Ô Josué, você não tem alternativa mais nenhuma, porque até aqui foi Moisés, a partir de agora é com você. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Tu e todo esse povo. Passa, tenha iniciativa. A terra prometida era um anseio deles, porque promessa todos nós temos, né? Todo mundo tem promessa de Deus, todo mundo. Tem gente que pensa que só promessa é só, ó meu filho, eu vou te... Não, a Bíblia tem, acho que diz 30 e tantos mil promessas, fala de 1000 e tantos, não sei. Sei que é promessa para muita gente, né? Para cada um de nós. E nós precisamos entender que aquilo que Deus promete, Ele cumpre, mas é preciso em algumas promessas, porque o hino que nós cantamos, né? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todas as promessas, todos os sonhos. Aí vem, se eu tomar iniciativa, vamos usar esse linguajar, se eu permanecer fiel, se, porque não é assim. Quer dizer, se eu, mesmo que eu fique a revelia a palavra de Deus, e se tiver fé também, né? Exato. O povo de Israel não teve fé, porque no primeiro obstáculo, o que eles fizeram lá, né? No mar, a primeira coisa que eles fizeram, vamos o quê? Vamos voltar. O que é isso, Moisés? Você trouxe para cá para morrer aqui, lá, mais na frente, de novo. Que saudade do melão, do pepino, do cebola, do alho, todas essas coisinhas gostosas aí. Que vontade, seria melhor voltar. Quer dizer, faltou fé, sendo que Deus tinha prometido. Agora, essa questão de passar, Deus tinha prometido a terra para eles, a terra de Canaã. A parte mais difícil ficou com quem? Vamos entrar em aspas, vamos olhar, não é assim? Não ficou com outro líder? Foi ou não foi? Porque quem enfrentou 40 anos, quem aguentou na cabeça deles 40 anos o povo murmurando, quero carne, quero pão, quero água, quero não sei o que, foi Moisés. Para Josué, ao nosso ver, é claro que toda tarefa é difícil. A tarefa mais fácil era entrar na terra. Só que para entrar na terra tinha um obstáculo, o primeiro obstáculo, Jordão. Agora imagina o líder. Por isso que é difícil você ser líder. Líder no sentido correto. Porque você ter o nome de líder é uma coisa, e você liderar é outra coisa. Quer dizer, eu assumi a liderança. A minha responsabilidade é colocar o povo na terra prometida. No entanto, eu estou parado, tem um rio com as águas
transbordando, né? Rio caudaloso, muito cheio, e eu não sei, nós precisamos passar lá, o que eu vou fazer? Sendo que Deus disse para ele: levanta-te, passa esse Jordão. Ele precisava tomar a iniciativa. E a iniciativa nós não podemos tomar por conta própria. Um líder, primeira coisa, você pode até ter ideia, mas aqueles que querem ser líderes ou são, compartilhe com os seus liderados, porque de repente é uma ideia que alguém vai ter, pode melhorar. A ideia é tua. E outra, ser líder não quer dizer que só vou realizar aquilo que o projeto que eu fizer. Ô pastor, o que o senhor acha? Não seria melhor fazer assim, assim? Puxa, rapaz, não tinha pensado nisso. Ser líder é você ouvir os liderados. Olha lá, já pensou? Está um homem ali, né? Ele chega, encontra o líder da nação, porque pela lógica, embora seja parente, ainda mais sogro, né? Ainda mais, se bem que o pessoal tem negócio com sogra, né? Mas o sogro, ele podia falar: não vou interferir, esse negócio de família. Vê um homem lá, já idoso, mas com vigor, obviamente, mas vai lá. Chegava um lá: qual que é o problema? Olha, o fulano tal lá roubou minha ovelha. Era mais ou menos assim, questões. O que foi? Eu estava andando lá e ele pegou, colocou o pé e me derrubou. Então você vai. Questões bobas. Está lá Jetro, olhando. Terminou, cheguei. Vamos ter uma conversa aí. Ô Moisés, eu estava observando, mas o jeito que você está fazendo não está certo não. Não? Por quê? Rapaz, do jeito que você está, você fica doente. Você não consegue liderar sozinho. Escolha homens e coloque por maiorais de 1.000, de 100, né? De 10. Aí as causas grandes eles vão trazer para você. As menores eles vão resolver. Mas o senhor sabia que eu não tinha pensado nisso? Ô palavra sábia. Pronto. Todo líder deve ter um bom relacionamento com os seus liderados. E essa iniciativa, é óbvio que tudo tem que partir dele, mas ele não pode vedar opinião dos liderados. Porque se a partir do momento que um líder veda a opinião dos liderados, ele não é líder, ele é um ditador. Ele diz: aqui quem manda sou eu. Não, para com isso. Aqui não vai ser assim. Aí às vezes ele chega e faz do mesmo jeito, fala: não, eu fiz assim. Né? Rouba a ideia. Então não tem por que você não dar crédito a pessoas, honrar as pessoas. Falar: puxa vida, meu irmão, olha irmão, o irmão fulano, ele nos falou de um projeto que nós vamos colocar em prática. Foi o irmão fulano lá, viu irmão? Nós vamos estar encabeçando, mas foi o irmão fulano que fez. Glória a Deus por isso. Pronto. É uma coisa linda. Então ter iniciativa é fundamental na vida de um líder. Por isso que Deus disse para Josué: passe. Eu não vou aqui ficar falando de como da passagem, porque vocês conhecem e nós temos muita coisa. Se eu for parar em cada uma delas, né, chegar no momento como foi a passagem do Jordão, aí nós vamos ficar aqui e não vamos concluir a lição, tá bom? Vocês já conhecem. Vamos lá, segundo tópico. Conselhos para uma o quê? Conquista. Quando falamos no início da questão dos ciclos, interessante que como mudou. Mudou aqui. Porque a partir de agora, o povo adentraria a terra. Será que não existia no meio daquele povo murmuradores, como a outra geração? Tinha ou não tinha? Tinha. Não tinha aqueles que faltava fé? Tinha ou não tinha? Tinha. No entanto, Deus age diferente. Porque há 40 anos atrás, Deus disse: os murmuradores não vão entrar. Para cada dia que os espias estiveram
lá na terra, eu vou acrescentar um ano, 40 anos, eles terão que ficar percorrendo a terra até chegar lá. E aqueles de 20 anos para cima, né? Esses nenhum vai ser permitido. Aí foi nascendo outra geração, ou os que estavam naquela geração que eram mais novos também estavam juntos. Mas aqui agora Deus muda. Diz assim: não despreze ninguém, porque diz, meu servo Moisés é morto, verso de número 2, versículo 2 do capítulo 1. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e o quê? Todo este povo. É óbvio, como aprendemos aqui, aqueles que receberam herança, né? 2,5 tribos, né? Mas mesmo assim eles foram para ajudar os outros, né? Não sei se você comentou isso aí. Mas 2,5 tribos tomaram posse da terra antes do Jordão. Mas o que acontece? A maioria era para entrar. Então Deus disse: não vai ficar o quê? Ninguém de fora. Ninguém de fora. E aí vem o primeiro conselho aqui do subtópico 1. Não despreze o quê? Ninguém. Meus amados irmãos, Josué assumiria essa responsabilidade, ou já tinha assumido a responsabilidade, e embora ele tivesse caminhado com Moisés por todos aqueles anos, tivesse convivido com Moisés, ele precisava de um conselho. Sabe por quê? Porque existe um mal terrível. Esses dias eu falei aqui na reunião de obreiros sobre 2 pecados que estão colocados lá nas obras da carne. Paulo escreveu aos Gálatas, chama-se ciúme e inveja. E é um perigo isso aí. Mas uma outra questão que é muito perigosa chama-se vaidade. O envaidecimento é algo do ser humano, que se nós não tomarmos cuidado, nós somos dominados por ele. Porque a vaidade, aí cresce, sabe aquele negócio de crescer? A pessoa antigamente convivia com todo mundo, mas agora, vocês me respeitam, por favor, hein? Veja como vão falar comigo, porque agora eu sou o vosso pastor. Alguns irmãos do campo me chamam de Saulinho. Por quê? Idosos, né, obviamente. Porque me pegaram no colo, irmãos. Me pegaram no colo. Agora eu vou chegar aos irmãos, a senhora me respeita. A senhora me respeita, a senhora fala de... Isso é vaidade, isso é coisa boba, irmãos. Desprezar as pessoas. Ele conviveria com pessoas de todo tipo. Olha, você não vai deixar ninguém para trás. Quando se fala em questão religiosa, em igreja e a liderança eclesiástica, ou você lidera um departamento feminino, de jovens, de seja o que for, você deve entender uma coisa: que você está lidando não é com gado. Lidar com gado, mesmo assim tem umas vacas terríveis, né? Tem umas brabas Nelore que só pela misericórdia. Mas há pessoas que você precisa compreender. Você está mexendo com pessoas que têm sentimento, que têm temperamentos diferentes do seu, têm personalidades diferentes. Não, peraí, mas eu vou tratar bem aquele lá que é meio arredio, larga para lá, deixa ele, quer nem saber não. A mesma forma que Deus nos chamou para liderar aquele que entre aspas, não dá um trabalho na igreja, que é uma bênção, Deus chamou para liderar aquele também que pode ser um problemático. Nós não devemos desprezar ninguém. E outra coisa, aquele que você julga ou até mesmo é problemático, Deus pode transformá-lo e amanhã ele está do teu lado te ajudando.
Não despreze, nós não devemos desprezar ninguém. Glória a Deus. Porque há pessoas que têm problemas porque falta só alguém chegar perto dele. Eu entendo isso. Que há pessoas que dão muito problema porque falta o líder chegar perto dele. Porque ele precisa ouvir algumas coisas. Não você ofender, mas meu querido, você precisa melhorar, não é? E quem vai dizer isso para ele? É o líder dele. Dentro da palavra, orientá-lo. Agora, lamentavelmente, alguns desprezam. E por que é o desprezo? Por que é o desprezo? Alguém pode me dizer? Por que será que chega alguns a desprezar, a deixar uns de lado? O que vocês acham? Quais são os motivos? Entre tantos, alguns sabem o que acontece? É assim: assumiu a liderança, ele é o líder. Bom, agora está todo mundo aqui. Esse é o sistema de alguns que a gente observa. Poxa vida, hein? Zé Roberto ontem, domingo, trouxe uma mensagem. Que benção, hein? Não é possível. A minha mensagem do domingo atrasado teve menos curtida no Facebook do que a dele. Então vou dar uma liçãozinha a partir de agora. Vocês acham que tem ou não tem, irmãos? Então a partir de agora, vamos fazer o seguinte: deixa ele de molho aí. O povo tem que entender que o melhor, quem prega melhor aqui sou eu. Então, com ciúme. É esse problema, irmãos. Sim, exato. É o termo que tem. Vamos deixar ele na prova. Deixa ele na prova para ele aprender. Aprender o quê? Espera aí, a palavra é de quem? A palavra é de quem? De Deus. Quem usa é? Acabou. Observe, amados, pela misericórdia, eu estou aqui liderando. E eu louvo a Deus, eu disse na reunião, eu louvo a Deus porque Deus tem nos dado companheiros e diáconos que estão em nosso meio, que você pode colocar para pregar domingo, qualquer horário aí, que eles vão pregar a palavra de Deus e é uma bênção. Isso não é uma bênção para mim? Sim ou não? Você já pensou? Eu tenho que pregar no velório, terça. Aí você olha para o púlpito, não ter uma pessoa, para te ajudar. Eu vejo no campo, coitado dos irmãos, algumas congregações. Inclusive hoje eu vou mandar um obreiro para ir cooperar com ele lá. Vou pedir que, mandar não, pedir, né? Mando ninguém. Vou pedir que um obreiro vá. Vocês entenderam, né? Não é no sentido de autoridade, né? Vou pedir que um obreiro vá cooperar com ele. Porque ele disse: pastor, eu estou sozinho. Aí tem escola dominical, domingo à noite, na terça, na quinta. Coitado, e vai se desgastando. Agora, se Deus levanta, meu amado irmão, glória. O líder tem que dizer: glória a Deus. Que bênção que Deus tem levantado pessoas para cooperar. Mas alguns desprezam também. Exatamente. Exato. Porque veja bem, é desse jeito, desprezo. O desprezo no sentido de vamos supor, se eu sou o líder, né? Ou você é o líder do setor, do departamento. Se alguém quer falar com você de noite, que está precisando falar com você, não, irmão, amanhã, vamos marcar no meu gabinete. Amanhã, né? Ou então não tem horário para falar. Irmão, nós precisamos atender todo mundo.
cumprimentar, tratar bem todo mundo. Não é tratar bem um e desprezar o outro. Tem um desprezo nessa área também, nesse sentido, não é? Então precisamos tomar muito cuidado nesta área. O Senhor não se surpreende com limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito além do nosso nascimento. Então, aquele que você acha que, e ele colocou aqui a sarça, né? Deus usou uma sarça. E ele diz: a sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para manifestar seu servo Moisés. Era uma sarça. Aí Moisés olha e ela, coisa feia, né? Uma sarça. Então, dentro da igreja todos nós temos valor, amém, irmãos? Todos nós. E quem está na liderança tem que entender isso aí. Para que aquele irmão serve? Aquele irmão lá, ele é apto para tal coisa, vamos colocar em tal coisa. Aquele é apto para isso, precisamos disso. Deus precisa levantar pessoas dispostas. Segundo subtópico, aqui é outra questão interessante. Outro dos conselhos para a conquista: não se esqueça de quem? De Moisés. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a quem? Moisés. A Moisés. Versículo 5: como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Versículo 7. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão ou receio quanto a serem questionados ou comparados em sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. A primeira coisa que nós vemos hoje quando assume uma igreja, quebra tudo. Primeira coisa. Já perceberam isso aí? Muitos. Eu acho que isso é insegurança. Ou é insegurança ou é vaidade mesmo, né? Então chegou aqui, ó, esse púlpito aqui é até bonitinho para alguns, né? É até bonitinho, mas acho que nós precisamos colocar isso aqui. Vamos arrancar isso aqui, arranca e muda tudo. Por quê? Vamos apagar a memória do pastor Aparecido Reis, que foi o que construiu. Então nós vamos apagar a memória dele, para que todos olhem agora e não se lembrem mais. Vamos mudar a fachada do templo. É assim. Agora veja, Deus tem nos abençoado. Eu creio que vai nos abençoar mais ainda. Mas Deus tem nos ajudado muito nesses 5 anos, né? Agosto, estamos aqui. Aí eu vou bater no peito e dizer assim: depois que eu assumi, mudou. Ah, é? E aqueles que vieram lá? E o Caetano Marinho com a bicicletinha assim, dava 3 pedaladas, tinha que descer com um pedacinho tinha uma faquinha já de pau, porque ele tirava para tirar o barro da roda, para colocar a corrente que caía. E o cavalo que empacava e ele vai para lá, para cá. E o Aparecido Reis, que na dificuldade, eu me lembro disso, não foi nenhuma nem duas, que a igreja que ele assumiu, a igreja não era tão bem financeiramente, que não foi nenhuma nem duas vezes que a reunião de obreiros saiu, todos os obreiros receberam a sua ajuda, e ele ia para casa sem receber ajuda, porque não tinha condições. E esses homens que vieram, então quer dizer que agora, só porque você sabe por onde é medido se Deus está nos abençoando ou não? Não é pelo total de templo que nós estamos construindo, pela questão financeira, é pela questão espiritual da igreja. Se Deus está abençoando, se está havendo salvação, se está havendo renovo, se pelo menos estamos conseguindo manter os que já tinham, está bom demais, não é? Graças a Deus nós estamos conseguindo manter aqueles que eu recebi.
Mas se Deus está acrescentando outros, opa, melhor ainda. Então está a bênção de Deus sobre nós. Porque se qualquer um assumir um tempo, uma igreja, e de repente começar a sair um, sair dois, sair três, não concordo com ele, não gosto dele, pode tirar o chapeuzinho e falar, ó, me leve para outro lugar. Eu sou um deles. Já falei para você, já orei a Deus, eu não quero ficar um minuto aqui na frente dessa igreja se não for com a permissão de Deus. Não quero. Volta. Já aconteceu. Mas se ficar o tempo todo, né, não é correto não. Só que nós não podemos ter essa ideia de querer perder, né? O obreiro não pode ter a ideia de perder, de achar que é natural sair e falar, não, isso é assim mesmo. É assim mesmo, senhores. Para mim não é assim mesmo não. Eu não vejo assim não. Eu tenho que ir atrás. Porque crente, pessoas, você tem que ir atrás, você tem que ver o que está acontecendo, você tem que correr para trazê-lo de volta. Para trazê-lo de volta. Então vamos lá. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Terceiro subtópico. Só 10 minutos para encerrar. Viva a Bíblia. Seja fiel, disse. Não é? Versículos 7 e 8. Então somente esforça-te, tenha um bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O papel do líder espiritual é conduzir o povo dentro da palavra. Ontem eu estava até fazendo um teste num novo programa de transmissão. Postei um pouco ali da escola bíblica do pastor Emerson, né? Daquele livro que ele escreveu, é como lobos no meio de ovelhas, uma coisa assim. E ele falando lá de quando ele estava em outro país, ele viu o pessoal cuidando de ovelhas, tinha que passar por uma pinguela, e ele preocupado como que faria, né? Não sei se você lembra disso, que ficaram 5 pastores, todos encarrilhados aqui assim, e começaram a chamar as ovelhas, e as ovelhas olhavam aqui e via um homem só, né? Quer dizer, via só o pastor aqui primeiro, e os outros eram pessoas. Então, para que elas não caíssem dentro do local lá, do buraco lá. Fugiu o nome, né? Então eu tinha que passar por aquela pinguela. E ele dizia que o pastor começava a chamar, e elas olhavam ele e ia seguindo. Então o líder, ele tem que pregar. Qual que é a maior pregação nossa? Quem que é que falou, citou esse dia aqui, que um dos sábios aí falou que pregues, mesmo que tenha que usar o quê? Palavras. Quem foi que falou isso? Você? Você, né? Quem que falou isso aí? Santo Agostinho. Pregues, mesmo que seja necessário usar palavras. Qual que é a maior forma de eu pregar? Com a minha vida. Com a minha vida. Aí ele disse, seja fiel, fale a respeito da lei. Olha, eu sei que há aqueles amantes das revelações. Sexta-feira, nos Face da vida, né? Aparecem as publicações de uma pessoa daqui da cidade, revelando. E você viu, meu Deus. E o pior que você for analisar, está cheio de crente da Assembleia de Deus curtindo lá e assistindo. Isso é uma falta, que não vem no culto de ensinamento, não vem no culto de escola dominical, nem ouve. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você aí, você, então, uma porta grande está abrindo para você, viu? Glória a Deus, aleluia. Aí você vai lá, 130, 120, 150 pessoas acompanhando, achando que aquilo ali é revelação.
Oh, meu amado irmão, aqui ó, estamos cansados de falar. Cansado não, Paulo diz: eu não me canso de ensinar as mesmas coisas, né? Num certo sentido. Aqui ó, a revelação aqui, irmãos. Vai ler a Bíblia, vai aprender a palavra, meu irmão. Leia a Bíblia Sagrada, para de andar atrás desse negócio de enganação. Só revela a porta aberta, não revela o pecado da pessoa. Não revela que está todo desajustado, muitos em adultério, muitos não são casados, então Deus vai abrir porta, Deus vai dar chave. Chave coisa nenhuma, rapaz. Para com essas besteiras. Vai atrás de ouvir a palavra de Deus. Tem tantos lugares que você ouve a palavra. Sim. Como é que é? Sim. Que é revelação. Não. Tem sonho que é uma revelação de Deus? Sim ou não? Claro que tem. Agora são todas? Todo sonho? Comer um pucheiro à noite. Quase, é bem levinho, né? Barrigona cheia, dormiu. Noite passada eu falei para minha esposa: meu Deus do céu, trabalhei a noite inteira no mutirão. Não sei que igreja que era, mas ele puxa para um lado e passava um córrego em frente a essa igreja. E a gente tinha que pegar, jogar pedra para desviar a água. E eu pego essa pedra e os irmãos: vamos lá, irmão, eu pego essa pedra. Aí eu recebi uma revelação de Deus que nós vamos construir um novo templo no lugar. Oh, meu irmão, que nada, rapaz. Não, um sonho que eu tive. Deus revela, tem, não, claro que tem. Deus me revelou já muitas coisas através de sonho. E às vezes Deus revela, você tem que. O crente não pode sair ficar. E há pessoas que pensam que nós temos o espírito de Daniel, né? Que já não foi um nem outro, nem dois. Pastor, é o seguinte: eu vim procurar o senhor. Pois não, esta noite eu tive um sonho assim, eu preciso da revelação. Meu irmão, vou orar a Deus, eu vou ter que chamar os companheiros, o Roberto e o Sadraque, Mesaque, Abednego, para orar para que Deus nos revele. Mas há uma necessidade. Fale a respeito da lei. Prepare-se. Glória a Deus. Quando o Senhor ordena a Josué meditar no livro santo diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Te conduzirás. Terceiro, para encerrar, 5 minutos. Terceiro tópico: reconhecimento, compromisso e promessa. Reconheça o seu chamado. Sabe por que muitos não prosperam? Não é porque eles não são chamados, é porque eles ficam assim, ó, tudo para eles é uma autocomiseração. Meus irmãos, eu estou aqui, eu sou um pobrezinho, irmão. Quando você vê Moisés, quase que dentro de um caminho complicado. Moisés, eu estou falando contigo, sai do meio, e aí tira a sandália dos seus pés. O lugar que você está é terra santa, e eu te chamo para você tirar o meu povo do Egito e para levar para a terra prometida. Aí Moisés: quem sou eu? Irmãos, quando você lê no capítulo 2 do Êxodo, você vai ver que teve um momento que Deus se irou contra Moisés. Quem foi que fez a língua do homem? Quer dizer, o que você está pensando, rapaz? Quem está te chamando sou eu, Moisés. Capítulo 3. E disse Deus a Moisés, porque olha só, versículo 11, 3 e 11. Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó? Sabe aquele negócio assim? E tire do Egito os filhos de Israel. Aí Deus fala: não, fique tranquilo, certamente, olha Deus com calma, eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis ao Senhor nesse monte. Aí, tá bom, Senhor, mas eu vou falar uma coisa aqui. Quando vieram os filhos de Israel e lhe disseram: o Deus de vossos pais me enviou, o que eu vou dizer? Qual é o seu nome? Você vai dizer: eu sou o que sou. Disse: mas eu que sou me enviou. Ok. Aí você vai, versículo 4. Então Moisés responde e disse:
Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O que é isso que tem na tua mão, Moisés? Tem uma vara, joga no chão. Deus vai falando com ele. Deus vai falando. Quando chega no versículo de número 12 do capítulo 4: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Aí ele de novo: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra alguém? Moisés. Espera aí. Opa, para. No nosso linguagem, para, chega. Aí Deus disse para ele assim: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Em seu coração. Se você retrocede o versículo 10, esse eu queria ler. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem. Meus amados irmãos, a partir do momento que Deus chamar, Deus chama uma pessoa que ele não conhece, né? Deus nos chama com as nossas incapacidades. Deus nos chama com as nossas limitações. Ele sabe que você não sabe falar, ele sabe que você não é eloquente. E Moisés: eu sei tudo isso, só que tem uma coisa: eu estou te chamando. Então qual era o problema aqui de Josué? Ele precisa reconhecer a sua chamada. Reconhecer a sua chamada. O versículo de número 9, né? Não te mandei eu? Esforça-te, né? Capítulo 9 de Josué. Então a Bíblia diz, a lição diz que é preciso ter convicção para prevenir eventuais crises existenciais. Quem sou eu? Crise existencial. Será que Deus me colocou aqui mesmo? Ai meu Deus, será que Deus... Espera aí. É claro que todos nós podemos passar por momentos difíceis, emocionalmente, né? Diz que todo pastor tem que ter um psicólogo, né? Tem que frequentar. E alguns, eu acho que não é nada errado, nunca fui não, graças a Deus, até agora não. Mas alguém diz assim: não é que você tem que ir no psicólogo porque você está com problema, é para que você previna, porque você ouve, recebe muitas coisas, então tem que falar. Mas eu tenho falado com Jesus até agora. Conta para Jesus onde é a sua dor, né? Vamos contar para Ele, porque é assim que Ele nos ajudará. Deus sabe muito bem. Mas vamos lá para terminar. Dê o seu máximo. Eu fiquei preocupado com isso aqui, que eu disse: Senhor, eu acho que eu não estou dando o meu máximo. Preciso fazer mais. Preciso fazer mais. Mas a gente precisa fazer. E é aí que entra a questão de estratégia, né? Que a pandemia você não pode visitar, né? E a gente respeita a opinião de alguns. A gente vai. Fui esse dia na casa de um irmão com muito cuidado lá. Mas aí ele já vem me abraçando, né? Irmãos idosos. Oh, que saudade, pastor. Oh, eu não pode. Não tem nada disso não. Oh, Jesus. Tem nada disso não, pastor. Já vem abraçando. A gente tem que tomar cuidado. Mas aí que entra a questão de estratégia. Peraí, se eu não posso visitar, mandar mensagem é interessante, você manda mensagem, mas você precisa de alguma coisa. Alguma coisa para estar interagindo com essas pessoas. Dá o máximo que nós temos. E o último, aqui é interessante: promessas, glória a Deus. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, prosperidade, pois o Senhor, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Derrota dos inimigos, ninguém se susterá diante de ti. Irmãos, com uma palavra dessa, eu acho que o líder se levanta, né? Se tiver triste, meu Deus do céu, se tiver com medo, vai levantar e falar: agora que ninguém me segura. Sai da frente, Satanás, como diz o outro lá. Sai da frente, Satanás. Não tem aquele pessoal que grita lá, que agora eu vou. Com a promessa dessa e a outra, a melhor de todas. Qual que é? Presença de quem? De Deus. Glória a Deus. Essa é a principal. Se o Senhor não for conosco, disse Moisés lá no começo, não nos faça
sair daqui. Nós queremos a tua presença, glória a Deus. E Deus disse: a minha presença irá contigo para te fazer descansar, glória a Deus. Rema. O mesmo Deus que prometeu a Moisés chega para Josué, glória a Deus. Ele disse: Josué, não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a cada um de nós, meus amados irmãos. Se você não é um líder hoje, pode entender, pode ter certeza, amanhã Deus te chama para ser líder. Se você é líder hoje, vamos lutar para entrar dentro desses conselhos da palavra de Deus. São conselhos maravilhosos, que se dermos ouvidos, com certeza, a cada momento, cresceremos espiritualmente para louvor do Senhor. Coloquemos em pé, vamos entregar o nosso sacrifício, lembrando que à noite estaremos reunidos para cultuarmos a Deus. Pastor Zé Roberto, ora a Deus agradecendo. Pai querido que está nos céus, obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pai, continue conosco. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Deus abençoe a todos, está terminado em nome de Jesus.